Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do 66 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, do 66 ao versículo 69. E assim nos diz a palavra do Senhor. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros a retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez, falando contigo nesta noite. Ó Deus, neste momento em que acabamos de fazer a leitura da Tua Palavra, e temos certeza absoluta, Senhor, que o Senhor já preparou os nossos corações para receber aquilo que o Senhor quer que recebamos. Ó Deus, nós somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Portanto, Senhor, fala aos corações aqui presentes. Que não saiamos daqui, ó Deus, com dúvidas, mas que, ó Deus, com toda a certeza de que realmente ouvimos a Tua voz. Ó Deus, esteja conosco. Ó Deus, haja, Senhor, nos corações presentes. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O tema da mensagem de hoje: as reações de amor e ódio por Jesus. As reações de amor e ódio por Jesus. O ministério de Jesus foi realmente marcado por algumas nuances, alguns momentos em que ele viveu, em que fora realmente recepcionado com muito carinho, com muito amor, as pessoas se alegravam, mas em outros momentos houve sim uma certa recusa, houve momentos em que as pessoas começaram a tramar a sua morte, e nós podemos ver aqui alguns pontos que nós marcamos ainda dentro do mesmo Evangelho de João, algumas situações que vão realmente nos trazer em mente essas situações que nós estamos falando. Em primeiro lugar, nós vamos falar, quando Jesus foi recebido com alegria. Capítulo 2, versículo 23, quando Jesus esteve em Jerusalém para a Páscoa, muitos viram seus milagres e creram em seu nome. Em Jerusalém, quando Jesus chegou em Jerusalém, antes ele havia operado um primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E as pessoas que ali estavam, e aquelas notícias do primeiro milagre, que João chama de sinais, todas essas pessoas começaram então a acreditar e a ver que havia algo diferente em Jesus. E começaram então a seguir a Jesus, querer saber mais dele. Ainda antes mesmo dele chegar em Jerusalém, ele expulsou, quando ele chegou em Jerusalém no templo, ele expulsou ali os vendilhões. Havia ali toda uma forma de exploração das pessoas. Haviam pessoas que vendiam tudo aquilo que era necessário para o culto. As pessoas, quando iam para sacrificar, elas eram proibidas de trazer de casa seus animais. Era necessário que comprasse ali. Quando as pessoas iam ofertar, elas não podiam vir com a moeda romana, ela tinha que trocar ali, porque a moeda romana não entrava no templo, e o câmbio era feito ali. Havia uma exploração muito grande. As pessoas vendiam os animais que iam ser sacrificados ao preço que eles bem queriam, e as pessoas estavam enriquecendo. E Jesus, vendo toda aquela situação, ele vai e joga tudo aquilo no chão, ele expulsa os vendilhões do templo, e tudo isso que o Senhor Jesus começa a fazer, começa a tomar assim uma entonação maior, e as pessoas começam a crer que havia algo diferente naquele homem, havia algo diferente em Jesus. Capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, começam a narrar que tantos eram os que queriam ser batizados por seus discípulos, que eles preferiram sair da Judéia e ir para a Galiléia. Os discípulos de Jesus, com Jesus, eles preferiram, exatamente por causa do ajuntamento de pessoas, eles preferiram sair ali da região da Judéia, ali em Jerusalém,
e foram para a Galiléia. Só para que vocês tenham noção, era uma distância de 140 quilômetros. Isso levava entre 3 a 4 dias de caminhada. As pessoas começaram a ouvir de Jesus. E era uma alegria estar perto de Jesus. Era um prazer ouvir Jesus falar. Era um prazer ver os milagres operados pelo Senhor Jesus. E isto foi tomando vulto. Quando Jesus entra em Samaria, e ele tem aquela conversa com a mulher samaritana, e o capítulo 4, versículo 39, nos narra que a conversão de muitos samaritanos, por causa exatamente do testemunho daquela mulher samaritana. Testemunho de muitas conversões. As pessoas ouvindo, as pessoas sabendo daquilo que ele realizou na vida daquela mulher, e o que ele disse para ela, ecoou de uma certa forma em que as pessoas começaram então a querer saber mais de Jesus. Capítulo 4, versículo 45, quando Jesus na Galiléia foi recebido com festa, porque todos sabiam das maravilhas que Jesus estava operando, tanto naquela região, como também em Jerusalém. Chegamos ao capítulo 6. Capítulo 6 nós vamos ver aqui um misto de alegria e um misto de rejeição a Jesus. No início, logo no versículo 2, uma numerosa multidão seguia Jesus por causa dos sinais e das curas. É que diz o texto. Anteriormente, no capítulo 4, versículo 46 a 54, houve, antes mesmo de Jesus chegar ali naquela região, e ele estava exatamente na região de Tiberíades, do outro lado de Cafarnaum. No meio havia o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. Houve ali algo que aconteceu em que Jesus mesmo narra. Nem todo Israel viu tamanha fé. Quando ele cura o filho do oficial do rei, sem que ele fosse à casa deste oficial. Ele apenas pela palavra, ele cura este filho. E as pessoas tomaram conhecimento. No capítulo 5, ele cura aquele paralítico no tanque de Betesda, um homem que estava há 38 anos, e estava ali dependente. Havia ali naquele local uma crença de que um anjo periodicamente agitava a água, e o primeiro que chegasse é aquele que obteria cura. E aquele homem estava ali há 38 longos anos, e Jesus o curou. Imaginemos a repercussão desses milagres, dos sinais de Jesus. Tudo isso é algo maravilhoso. E no versículo 14 do capítulo 6, a gente começa a ver que as coisas começam então a tomar uma outra direção. O versículo 14 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Eles começavam então a criar uma outra expectativa. O versículo 15 do capítulo 6 diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus sabia, conhecia os corações daquelas pessoas que estavam seguindo, que estavam andando atrás dele. Jesus sabia que muitos daqueles que ali estavam por causa dos sinais. Quando Jesus atravessa o lago novamente, ele vai para a região de Cafarnaum, e quando aquelas pessoas que ali estavam, que viram ali a multiplicação de pães e peixes, e não encontraram Jesus, o que eles fizeram? Vamos atrás dele, atravessaram o lago, pegaram seus barcos e foram atrás. E chegando em Cafarnaum, se depararam com Jesus. E Jesus fala para ele: olha, vocês estão andando atrás de mim exatamente não pelos sinais que faço, mas pela comida, por aquilo que vocês receberam ontem, por causa dos pães, por causa dos peixes. Mas trabalhai pela comida que não perece. Vocês estão andando atrás exatamente de uma comida que perece. Vocês estão andando atrás de coisas tão pequenas, tão simples. Jesus já começava a falar para eles sobre sinais, sobre coisas maravilhosas, aquilo que realmente muitos deles não entendiam. E a partir deste momento, a partir do versículo 22 do capítulo 6, ele começa a ser questionado.
As palavras de Jesus passaram a ser rejeitadas por grande parte daquele povo. Muitos que ali estavam já não suportavam os seus ensinos. Jesus falava exatamente sobre um relacionamento com Deus, e eles queriam milagres, eles queriam comida, eles queriam espetáculos, eles estavam à espera de show. E Jesus sabia muito bem qual era a intenção daquele povo. Se nós demos como tema da mensagem de hoje as reações de amor e ódio por Jesus, nós separamos aqui em 2 pontos. A primeira, reações negativas, e nós vamos ver aqui a decepção e abandono. E a partir do versículo 66, nós vamos acompanhar aí com as nossas Bíblias abertas, quando diz assim: à vista disso tudo que nós falamos anteriormente, e de toda a rejeição que nós vamos ver aqui, que será abordada dentro do texto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Após serem exortados para que não andassem atrás dele apenas por causa da comida, após ouvirem de Jesus que ele é o pão vivo que desceu do céu, após começarem a entender que realmente o que o Senhor Jesus Cristo estava falando de coisas que não eram comuns a eles, quando Jesus começa a falar que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não tenha vida, ou seja, Jesus estava falando: olha, vocês não terão vida em vós mesmos, vocês estão mortos, estão longe da vontade de Deus. Jesus estava falando de coisas maiores, de coisas que realmente faz valer a questão simplesmente não de uma vida terrena, mas uma vida celestial. Jesus estava apontando por soluções. Jesus não estava apenas dando o paliativo, não apenas o alimento necessário para que pudesse matar a fome e a sede daquelas pessoas naquele momento. Da mesma forma, quando Jesus fala para aquela mulher samaritana que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele diz assim: se eu beber da água que você me der, eu tornaria a ter sede, mas a água que eu lhe der, se alguém beber, jamais tornará a ter sede de novo. E então a mulher tinha entendido que aquela água seria: olha, Senhor, então me dá dessa água, me dê dessa água para que jamais eu precise retornar aqui novamente. Jesus abrindo ali os olhos espirituais daquele povo, mas muitos que estavam ali exatamente estavam atrás de seus interesses particulares. Jesus anunciou que Ele é o pão da vida e disse: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se nós pararmos para analisar a realidade daquele povo, talvez nós vamos até mesmo compreender. Se alguém que fora de repente conhecido de nós, alguém que você já conhece há muitos anos, alguém que você viu seu nascimento, alguém que você conheça a sua família, e de repente essa pessoa começa a se levantar e se auto-arrogar, dizendo que é o Messias, que fora enviado por Deus, e que agora realmente Ele é o pão que desceu do céu, talvez você parasse e pensasse: olha, eu conheço fulano, eu conheço você. Como é que agora você vem dizer que você é o pão que desceu do céu? Como é que você vem agora dizer que realmente quem não comer da sua carne, quem não beber do seu sangue, não tem parte, não tem vida, está perdido, está morto espiritualmente? Se nós pararmos exatamente para pensar dentro desta realidade, daquelas pessoas que conheciam e sabiam que Jesus era filho de José, e eles questionam isso no versículo 42, quando diz assim, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz: desci do céu? Era uma mensagem dura de ouvir. Era uma mensagem que talvez aquelas pessoas estivessem dizendo: esse rapaz está aqui trazendo algo, está certo que ele operou alguns sinais aqui que nós não temos como explicar, ele trouxe sim alimento, houve sim uma multiplicação, ele saciou a sede, ele saciou a fome de todos nós que estávamos aqui, mas agora ele vem falar de algo, e nós sabemos qual é a sua procedência, de quem ele é filho. Isso não seria nada diferente se acontecesse nos nossos dias. Isso não teria, assim, uma lógica para que nós pudéssemos acreditar.
Mas na realidade o que o Senhor Jesus Cristo estava mostrando, exatamente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias tão aguardado, que Ele é o Verbo encarnado. E se nós observarmos aqui os últimos capítulos do Evangelho de João, nós vamos ver aqui qual é o objetivo do livro. Se você for lá no capítulo 20, versículo 30, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus estava demonstrando ali que Ele realmente era o Filho de Deus. Jesus estava mostrando ali, segundo os sinais, segundo aquilo que Ele estava realmente fazendo ali, que Ele realmente era o Filho de Deus. E se nós observamos aqui, dessas reações negativas, a decepção, eles ficaram decepcionados. Enquanto Jesus falava sobre alimento espiritual, eles se lembravam dos pães e dos peixes que eles haviam comido no dia anterior. Eles estavam tão preocupados com pequenas coisas que não atentaram que Jesus estava mostrando para eles sobre um relacionamento muito maior, algo muito maior, muito mais importante, que é um relacionamento com Deus. E eles não estavam entendendo aquela mensagem. E eles não queriam entender. Eles estavam preocupados com as pequenas coisas. Não atentaram que Jesus estava mostrando para ele sobre algo muito maior. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui, olha, não adianta ficar ansioso. Não adianta ficar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir. Ele fala claramente, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, quando nós nos relacionamos com Deus, saibamos que Deus cuida de todas as nossas necessidades, principalmente aquelas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Davi, em certa ocasião, ele fala assim: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Isto quer dizer que nós nunca seremos desamparados por Deus, para aquilo que é necessário, para aquilo que nós precisamos para o nosso cotidiano, para que possamos andar dignamente, para que não possamos pensar em escandalizar o Evangelho. Mas aquelas pessoas estavam pensando em outras coisas. E nos diz aqui o versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. É bom entendermos aqui o significado de discípulos. Discípulos, nesse caso, que abandonaram a Jesus, não foram os apóstolos, embora os apóstolos também fossem discípulos. Discípulo é o aluno, aquele que aprende do mestre, aquele que ouve. E com certeza este povo que estava se distanciando de Jesus, alguma coisa talvez eles devem ter levado. Desta caminhada com Jesus, de ter ouvido de Jesus, de ter aprendido de Jesus alguma coisa, durante esta trajetória com certeza algo ficou. Nem que seja apenas o sabor ali do alimento que eles experimentaram, da multiplicação de pães e peixes. Em decorrência desta mensagem, muitos voltaram para a sua vida antiga, sua antiga religião, a distância de Deus. Muitos não creram nas palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala que Ele é o caminho. E eles não quiseram andar neste caminho. Neste mesmo texto, Ele fala que Ele é a verdade, Ele é a vida
E as pessoas não quiseram crer nesta verdade. Essas pessoas não quiseram andar com ele por este caminho, não creram nas suas palavras e optaram por outro tipo de vida. E se nós olharmos para a nossa realidade, para os dias atuais, nós podemos ver claramente que muitas pessoas que, embora tenham andado ao lado de Jesus, beberam talvez de fontes maravilhosas, inspiradas pela palavra de Deus, mas ainda assim optaram por não mais seguir a Jesus. Deram crédito a outras coisas, deram prioridade a outros interesses, começaram então a olhar com os olhos para outras situações, achando mais interessantes, mais concretas, mais palpáveis, do que simplesmente aguardar, do que simplesmente viver uma vida de perseverança, aguardar até o dia que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Para muitas pessoas isso aí hoje já não faz mais sentido. As pessoas estão atrás de coisas imediatas, de resultados imediatos. Muitos daqueles que andavam com Jesus creram em algumas coisas, mas na realidade não ouviram as suas palavras. Tiveram ensino, mas não quiseram aprender o que Jesus ensinou. Muitos se encantaram talvez com a comida, se encantaram com os sinais, se encantaram com a didática de Jesus, mas não amaram ao Senhor Jesus. Gostaram daquilo que Ele fez, admiraram as suas palavras, vibraram com os milagres, com os sinais, mas não se envolveram com o Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas ainda hoje fazem exatamente este mesmo caminho que essa população aqui fez, que esse povo aqui tomou, esta direção que eles quiseram tomar. Muita gente tem andado exatamente ouvir de Jesus, tem seguido, tem ouvido as mensagens, mas na realidade não querem compromisso, não querem se achegar, não querem se aproximar, não amam verdadeiramente a este Jesus. Aquelas pessoas desistiram da sua caminhada. Quem estudou, eu creio que todos nós aqui já tivemos nossa fase de escola, de faculdade. Quando nós começamos o ano letivo, você vê a turma cheia, né? Você pode contar ali, de repente, 50, 60 pessoas. E de acordo com o tempo, a turma vai se esvaziando. As pessoas vão desistindo pelos seus problemas pessoais, financeiros. Algumas pessoas não conseguem acompanhar ali, né, o andamento das matérias. Em certas circunstâncias, irmãos, é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil você desistir de enfrentar um problema. É muito mais fácil você desistir, quem sabe, de educar um filho. É muito mais fácil de você desistir da sua caminhada de correção. É muito mais fácil de você desistir em andar de uma vida de correção. É muito mais fácil você desistir, porque as coisas são realmente caras. Você andar corretamente exige com que você abra mão de muitos convites, de muitas coisas. E quando nós abrimos mão, quando nós vimos essas pessoas, observamos que pessoas começam às vezes os seus cursos, começam às vezes dentro da universidade, com seus objetivos sendo traçados lá na frente, com 5, 6 anos depois, e os sonhos vão sendo jogados fora. Quantas pessoas vão desistindo pelo caminho, vão jogando fora os seus sonhos. É mais fácil fazer isso por causa das dificuldades, mas é muito caro você desistir dos seus sonhos, é muito caro você desistir dos seus projetos, e é muito caro você desistir do caminho que te conduz à salvação. Jesus fala que realmente é um caminho muito estreito e apertado. É difícil passar por ele. São poucos os que entram por ele, porque realmente é difícil. É necessário que se deixe muitas coisas do lado de fora. E a desistência nós podemos comparar que o próprio Senhor Jesus Cristo fala, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É muito mais fácil desistir, você não precisa abrir mão de nada, você pode continuar com a sua vida,
você pode continuar com as mesmas manias, com os mesmos costumes. Você não precisa se esforçar para absolutamente nada, você simplesmente desiste daquilo. E este povo simplesmente olhou e viu, olha, realmente são duras as palavras de Jesus. E é melhor que nós desistamos. É melhor buscar uma outra alternativa. É melhor não crer nas palavras do Senhor Jesus. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente, irmãos e irmãs, que a caminhada cristã precisa ser um caminho sem volta, sem desistência, uma estrada sem retorno, apenas de ida, porque realmente o final é o dia que nós estivermos desfrutando daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. Este é o final da nossa caminhada. Este é o fim da nossa trajetória. E nós não podemos desistir em hipótese alguma. Nós não podemos sequer pensar na possibilidade de voltar atrás. Agora nós temos aqui as reações positivas. E uma pergunta confrontadora. E nós podemos então olhar aqui no versículo 67, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus, quando viu que realmente aquelas pessoas haviam se retirado, aquelas pessoas que não quiseram mais ouvir os seus ensinos, ele agora se dirige em particular àqueles homens de confiança, aquele que ele havia escolhido. Eram aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que estavam com ele em todo o tempo. Talvez os discípulos pudessem até ter pensado, até quem sabe cochichado: olha, se o mestre continuar com esta mensagem, não vai sobrar ninguém. Todos vão se retirar. Mas neste momento Jesus se volta para os 12 e pergunta: quereis também vós outros retirar-vos? Jesus confronta os seus discípulos mais próximos e principalmente aquelas pessoas que ele realmente havia escolhido, aquelas pessoas que eram homens de confiança dele. Irmãos, não há como, quando você é confrontado, de repente por algo que você não espera, quando você recebe uma pergunta direta dessa, não há como você simplesmente responder imediatamente. Eu tenho certeza absoluta que eles pararam, eles ficaram pensando na pergunta de Jesus. Eu creio que deve ter ficado ali, de repente, alguns segundos de silêncio. Embora tenha sido uma pergunta dura, mas foi para deixar claro que a desistência poderia ser uma opção deles. Sabe aquela pergunta que quando às vezes vai se fazer um casamento e normalmente o juiz de paz ele faz, diante das testemunhas e diante de todos os presentes, alguém que deseja, que alguém que tenha algo contra a realização desse casamento, fale agora ou cale-se para sempre? Jesus colocou a pergunta da seguinte forma: se vocês quiserem se retirar, este é o momento. Vocês vão embora ou vão continuar comigo? Embora tenha sido uma dura pergunta, mas foi exatamente para deixar claro para ele que havia esta opção, se eles quisessem. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus diz assim: se que alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, seguir as suas palavras, viver de acordo com a vontade dEle, é necessário que abramos mão, sim, de várias e várias coisas. É necessário que não percamos o alvo, que olhemos tão somente para Ele. É necessário para que realmente passemos por essa porta estreita que falamos anteriormente. É necessário deixar muitas coisas para trás. Aquelas situações em que eles estavam vivendo. E a pergunta de Jesus deixa claro para cada um de nós que Deus não precisa de nós. Jesus
não precisa de seguidores. Nós é que precisamos da presença de Deus. Nós é que precisamos da presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós é que precisamos da presença de Cristo no nosso lar. Nós é que precisamos da presença de Cristo a todo momento conosco. E isto precisa ficar muito claro. Os verdadeiros adoradores entendem, compreendem que realmente nós é que precisamos do Senhor Jesus. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem longe de Cristo só faz escolhas erradas. Recentemente eu estava lendo um material de Agostinho de Hipona, conhecido popularmente como Santo Agostinho, e ele fez uma das declarações que eu acho assim muito importante. E ele diz assim: Senhor, é duro te seguir, é muito duro te seguir, mas é impossível te deixar. É impossível voltar atrás. É impossível abandonar este caminho. E eu imagino a pergunta do Senhor Jesus Cristo àqueles discípulos, o que deve ter passado na cabeça deles. E nós vamos ver aqui a resposta do apóstolo Pedro, a partir do versículo 68 e versículo 69, quando diz assim: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pedro deve ter pensado assim: Senhor, se eu deixar de Te seguir, o que eu farei da minha vida? Se eu deixar de andar contigo, se eu deixar de fazer aquilo que o Senhor me ensinou, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Eu vou seguir a quem? Muitas pessoas foram libertas de vários vícios. Muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas. Muitas pessoas ouviram o chamado de Deus e agora seguem a Cristo. Imaginemos uma situação de você olhar na sua vida ao passado, de repente daquilo que Cristo te libertou, de repente te libertou das drogas, te libertou dos vícios, te libertou da prostituição, te libertou de uma vida de pecado, do lamaçal de pecado, onde você não tinha força o suficiente para sair, mas Deus estendeu a mão dele, te tirou deste lamaçal de pecado, e de repente hoje, se você pensar, se eu deixar de seguir este Cristo, se eu deixar de caminhar neste caminho que o Senhor me mostra e que me conduz à salvação, será que eu voltaria para este mesmo local de onde eu fui tirado? O que seria da minha vida sem Cristo? O que seria de mim se não fosse a conversão? O que seria dos meus dias? O que seria da minha família? O que seria da minha casa? O que seria dos meus filhos? Se eu não fosse hoje uma pessoa transformada, se eu não fosse hoje uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, se eu não tivesse hoje a responsabilidade de conduzir meus filhos à casa do Senhor, se eu não tivesse hoje a responsabilidade de ensinar o caminho ou no caminho que devem andar, se eu não tivesse hoje a certeza que tenho da salvação, e isso eu ensino aos meus filhos, talvez Pedro tivesse até pensado: será que se eu deixasse de seguir a Cristo eu teria que voltar para a pesca? Ser aquela pessoa impetuosa, ser aquela pessoa que realmente responde, bateu, levou. Será que Levi, que era publicano, ouvindo isso, será que eu teria que voltar para ser considerado um traidor de Israel novamente? Será que os outros apóstolos que também trabalhavam com a pesca, será que eu tenho que voltar para trabalhar no barco? Será que eu terei que voltar para ter as minhas mesmas atividades que tinha anteriormente? Não. Pedro, como proeminente, como líder, ele assume ali a palavra diante dos demais. Ele fala: Senhor, para que iremos nós? Senhor, ninguém aqui quer te abandonar, ninguém aqui vai te deixar, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O Senhor transformou a nossa vida, o Senhor nos tirou de uma vida de pecados, o Senhor agora nos mostra o caminho que vamos seguir e nós iremos com o Senhor. Não há possibilidade de voltar atrás. Não temos esta possibilidade.
Como pensar abandonar este caminho? Como pensar em retornar? Embora Pedro tenha respondido por todos, mas preste atenção naquilo que Jesus fala no versículo 70. Jesus fala para ele: eu não vos escolhi em 12? Você está respondendo pelos 12 aqui? Mas dentre os 12, um de vós é o diabo. Jesus sabia que algo estava por acontecer, ele, como sendo Deus, como sendo Filho de Deus, ele sabia que dentre aqueles 12, um já estava pronto e seria usado para traí-lo e para vendê-lo por 30 moedas de prata. Muitos se distanciaram deste caminho. Judas não se distanciou. Distanciou-se pelo coração, mas estava presente ali, constante. Nos textos que nós temos, recentemente eu estava lendo sobre a vida de Judas, nós não vimos, não aparece comentários que sejam assim, que possam despontar qualquer tipo de elogio à ação do Senhor Jesus. E ele, como apóstolo, deveria estar ali para somar, para confirmar as palavras de Jesus. Em momento algum ele aparece como alguém que estava para somar, estava perto, mas no momento certo ele estaria pronto para tramar a morte do seu mestre, do seu Senhor. Judas tinha uma missão a cumprir e sabia muito bem que na hora certa ele venderia o seu Senhor. Irmãos, reações de amor e ódio por Jesus. Quando nós falamos de amor e ódio, são sentimentos. Mas existe um outro termo que nós podemos olhar, que às vezes é a indiferença. Pessoas que não amam, não odeiam, que para elas tanto faz. E a essas pessoas, eu vejo que há sim um distanciamento ainda maior. As pessoas, quando ignoram umas às outras, é como se a pessoa não existisse. Para ela, tanto faz como tanto fez. E o grande temor que nós temos é exatamente quando a pessoa cai neste momento de indiferença. Pessoas que já estiveram juntas conosco, pessoas que já caminharam conosco lado a lado, pessoas que já lideraram o trabalho, pessoas que já estiveram à frente, liderando o trabalho, pessoas que já fizeram parte de grupo de louvor, pessoas que já pregaram, pessoas que já foram líderes de vários setores da igreja, mas hoje estão indiferentes, estão ignorando aquilo que o Senhor Jesus quer da sua igreja. É bom que pensemos nas nossas atitudes. Dentro deste período que nós estamos enfrentando, um período tão longo, que nós estávamos esperando que já estivesse terminando, nós temos visto, temos observado que muitas pessoas estão ficando indiferentes à palavra. Pessoas que não sentem falta da comunhão com Deus, não sentem falta da comunhão entre nós, irmãos, não sentem falta sequer de ouvir a palavra de Deus. É importante que nós pensemos nas nossas atitudes. Que tipo de relacionamento nós temos tido com Deus? Que tipo de vida nós temos levado? O Senhor Jesus Cristo fez a pergunta aos seus apóstolos: quereis vós também retirar-vos?
A resposta de Pedro cabe para todos nós, todos aqueles que amamos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, para quem iremos nós? O que vamos fazer se o Senhor não estiver agindo em nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, a Tua palavra foi lida, foi exposta. Ó Deus, e nós temos crido e conhecido que o Senhor Jesus Cristo é o Santo, é o Teu Filho amado, é o Filho de Deus. Senhor, não há outra opção para nós, e que fomos escolhidos para levar avante esta missão que o Senhor delegou a cada um de nós. Não há outro caminho a seguir, não há retorno a fazer, não há como retornarmos, não há como desistirmos desta caminhada. Ó Deus, nós seguimos sim para o alvo, ó Deus, para o plano da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, que este alvo, ó Deus, seja algo constante em nossa vida, que nós não percamos jamais o nosso foco em Cristo. Ó Pai, alimenta, Senhor, o Teu povo, desperta, Senhor, o Teu povo que dorme, desperta, Senhor, para que possamos cada vez mais viver uma vida intensa contigo, uma vida de comunhão contigo, uma vida, Senhor, experimentando cada vez mais os Teus cuidados, as Tuas bênçãos, e que possamos, ó Deus, tão somente olhar para Ti, ó Deus, como alguém que nos lavou, como alguém que tem cuidado de nós, alguém que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz, e possamos ter um coração grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Continua, Senhor, abençoando esta casa, abençoando, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, ó Deus, que tem testemunhado da Tua palavra, que não tem desistido, que não tem ignorado, Senhor, a relação contigo. Ó Pai, continua, Senhor, conduzindo as nossas mentes e os nossos corações, para que realmente possamos continuar firmes e testemunhando da Tua palavra. Esteja, Senhor, com o Teu povo. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos passar ao momento da família do altar. Nossos nomes aqui já estão terminando. Nós vamos orar pela nossa irmã Maria José Padula, nosso irmão Geraldo Padula. Nós vamos interceder por eles durante toda esta semana. Quero agradecer a você que esteve conosco nesta noite, que continue orando por esta casa, orando pela nossa cidade. Nós estamos enfrentando uma crise que, embora nós estivéssemos pensando que a situação estava já terminando, né, esta semana, nós vamos ter aqui uma decisão da parte da prefeitura, das autoridades da nossa cidade, sobre o funcionamento ou não das atividades, também dos templos, e nós precisamos que estejamos intercedendo pela igreja do Senhor Jesus. Mas ainda assim, sabemos que todo controle está nas mãos de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Mas é importante que nós estejamos orando pelas nossas autoridades, pelas pessoas que estão sendo infectadas, as pessoas que estão sendo contaminadas. Muitas vidas têm sido ceifadas. É importante que nós estejamos orando. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir nosso irmão presbítero Marcos que erga sua voz, faça a oração final. Em seguida estarei impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, Senhor. Amém, Deus.
É verdade, Pai. É verdade, Senhor. É verdade, Pai. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.